Ô, Rafaela, pode terminar de falar. É porque já tava indo cair mesmo, já tava dando uns 1 minuto. Depois que aconteceu isso com ela, né? Uhum. Ela ficou assim, emocionalmente ela ficou pior, né? E tadinha, ela olhava pro dedo e ficava chorando. É. Chorava, sabe? Uhum. Por causa que o dedo tinha sido amputado. Porque não tava lá mais o membro, né? Ela já, tipo assim, ela já tinha sofrido AVC, ela já tava com algumas partes do corpo comprometida. Ela não, já não mais andava é, com tanta facilidade, já tinha dificuldade para andar. Ela, como é que fala? Como ela caiu no ônibus, acho que pouco tempo antes dela sofrer o AVC, parece que depois que ela, como é que fala? Depois que ela teve o AVC, parece que piorou, sabe? Nossa, tadinha. Piorou, porque ela caiu no ônibus, o motorista jogou ela no chão, ela entrou dentro do ônibus, ele nem esperou ela sentar, sabe? Já arrancou com o ônibus, ela pegou e caiu, sabe? Aí Nossa. depois que ela caiu, aí eu acredito que vem essa parte, né? Como a gente aprendeu que à medida dos anos, que a gente, de 10 em 10 anos, a gente vai perdendo parte da cartilagem, né? Isso. E, e vai perdendo, o osso vai perdendo a elasticidade, né? Então o idoso ele tem mais dificuldade de regenerar, de recuperar, né? De uma queda, qualquer coisa relativo a osso, a pele, né? Aí Isso. tipo assim, ela não melhorava de jeito nenhum, sabe? A perna, tadinha, ela andava com muita dificuldade, mas até então ela era lúcida, né? Ela estava bem. Ela andava para cima e para baixo com toda dificuldade, porque como ela não pagava passagem, ela pegava 2 ônibus, às vezes ela pegava 2, 3 ônibus. Uhum. Mas até então mas depois que ela teve o AVC, parece que tipo assim, piorou, sabe? Em questão dela andar, porque ela tinha muita dificuldade para andar e às vezes os outros achavam que ela estava com preguiça e não era. Eu tenho certeza que ela não conseguia, por causa da É porque dificuldade que ela tinha. às vezes esse tombo dentro do ônibus, né, causou alguma repercussão para ela, né? Às vezes trincou algum osso ou até mesmo sensibilizou mais alguma área, né? Tadinha, ela não, ficou muito ruim É, e é, depois desse, desse AVC, sabe? aham, Parece que piorou tudo. Tipo, se ela teve aí ninguém viu. Acho que ela teve dormindo, sabe? Aí na sim. hora que ela acordou, acho que ela nem da cama conseguiu levantar. Aí a minha tia foi procurar ela, porque ela não tinha, já estava tarde, ela não tinha dado notícia que ela acordava. Ela já acordava e chamava a minha tia, sabe? Sim. Aí esse dia ela não chamou ninguém, todo mundo achou estranho. Na hora que minha tia foi conversar com ela estava conversando tudo embolado. Ah, entendi. E foi quando ela teve o segundo AVC? Não, esse foi o primeiro. Ah, tá. Aí Primeiro. ela já estava conversando tudo embolado, sabe? Sim. Já estava conversando tudo embolado. Aí, beleza, aí levou, aí minha tia pegou, não, acho que não deu muito assim, porque não foi grave, só foi questão da fala mesmo. Aham. Não levou ela em lugar nenhum, nem nada. Aí eu acho que passado uns dias, ela teve outra AVC. Aí Entendi. minha tia teve maior dificuldade com ela, sabe? Aí correu com ela lá na farmácia, o rapaz foi e falou com ela assim, não, ela provavelmente ou ela deu um AVC ou ela deu um derrame, você tem que correr com ela pro hospital. Que aí que chegou no hospital que eles foi fazer o exame que eles viram, que já era o segundo AVC que ela tinha tido um atrás do outro. Pois é, Acho que né? ela teve uns 3 a 4, acho que ela teve uns 3 a 4 AVC, sabe? Aí Nossa. no último, eu acho que no último AVC que ela teve, ela tava ela tava no, já tava no asilo, quando ela deu esse AVC. Que ela deu AVC e junto com o AVC ela deu um certo tipo de hemorragia, eu até esqueci. A gente teve até uma aula falando em relação o que pode gerar hemorragia interna. Caiu Uhum. eu atinei, eu falei assim, não, então minha avó teve foi isso.
Mas só que foi junto com o AVC. O laudo do óbito dela foi hemorragia, sabe? Só que foi tão grave assim o estado que quando ela foi para o hospital, igual eu falei com vocês aquele dia, a médica já tinha falado, eu tinha conversado com a minha tia e falado que não ia tentar mais tipo assim, nenhum medicamento, nada agressivo, porque ela não ia aguentar. Que ia só fazer os cuidados mesmo para ela ter não falou morte, né? Mas para quem não é bobo entende, né? Para ela ter um restante da vida mais tranquilo. Pra ela não sofrer tanto igual ela estava sofrendo. Nossa, coitada, minha avó sofreu muito, sabe? Muito antes de morrer. Não, muito mesmo. Tadinha, ela era muito dependente, ela não dependia de ninguém para fazer nada para ela. Aí depois que ela adoeceu, tadinha, não, ela não aguentava levantar, andar, aí ela parou de andar, ela parou de falar. Minha tia, ela já não estava comendo sozinha mais. Aí minha tia foi e viu que ela estava tendo dificuldade para alimentar, levou ela no médico, e foi teve que colocar sonda. Nossa, foi muito triste. O final dela foi muito triste, né? Ela teve que passar Nossa, por foi muita muito coisa. triste. Uhum. E o pior é que Mas, você, tipo assim, a família sofre junto, né, Rafaela? Ver ela, nossa, tipo assim, ela eu piorando acredito aos também. poucos, né? Eu esqueci o nome do negócio, que eu sou assim, só esqueço, só Jesus. Uhum. Mas na primeira aula, estava corrigindo a atividade, estava falando em questão da autonegligência, né? Quando o paciente ele é negligente, ele não toma as medicações, ele não faz o tratamento adequado. E minha avó, quando ela estava no estado bom, ela fazia isso, sabe? Ela não tomava remédio, ela comia as coisas escondidas e ela tinha diabetes, sabe? Ela comia as coisas escondidas que ela não podia comer. Então, ela fazia muita coisa assim contra a própria saúde dela. Eu acredito que isso, no final da vida dela, influenciou muito também, sabe? O estado que ela ficou. Porque acaba que quando o paciente ele é autonegligente, ele está se auto-sabotando, né? Ele tem um tratamento para ser feito, porém ele não faz o tratamento eficaz. Então, ele está gerando o quê? Resistências no corpo dele. Ainda mais se o tratamento for referente a algum tipo de bactéria. Né? Se você não toma um antibiótico de forma adequada, você tem grande chance de fortalecer aquela bactéria e ela ir criando multiresistência. Quando você for olhar, não tem mais nada a ser feito, né? Tem que deixar a pessoa, infelizmente, vir a óbito, porque não tem mais medicamento que vai ser eficaz, né? Vai tentar outras medidas para alívio de conforto, mas tratar a bactéria não vai ter como mais. Então, assim, é bem complicado, né? E a diabetes, assim, igual você estava falando, e é pura verdade. Ela acaba atraindo outros tipos de patologia, né? É uma coisa muito séria. Nossa, a minha avó, com esse negócio da diabetes, ela deu um problema renal. Nossa, foi terrível, né? Era mais fácil você falar que doença que ela não tinha, de tanta coisa que ela teve, coitada. Era mais Nossa, fácil perguntar o que ela não tinha do que ela tinha, né, Rafael? porque foi muita coisa. Nossa, foi muito triste. É porque é igual eu estava explicando, né? Acaba que tudo aquilo que depende de glicose para funcionar, quando você tem glicose demais, ele quer aproveitar. Então, assim, o rins precisa de glicose para funcionar. Então, a glicose demais, né? Eu não sei se vocês sabem, a glicose em si, ela tem o quê? O ácido cetônico, né? Então, assim, isso é totalmente então, tudo totalmente ácido, o ácido totalmente tóxico para o fígado, para o rins, entendeu? Uhum. Esses cetônicos. Então, assim, acaba que ele acha que está fazendo bem para ele e ele está se prejudicando. E isso é muito sério, sabe? Sincero demais. Agora eu tenho outra avó também, sabe? A mãe da minha mãe. A que faleceu foi a mãe do meu pai. Ela tem diabetes, sabe? Uhum. E minha mãe, esse ano, no final do ano passado para agora, a minha mãe também descobriu, né, que ela tem diabetes. Só que a dela não é aquela diabetes assim, é controlável, tomando as medicações, sabe? E Uhum. nisso, a minha mãe, com esse negócio de vai, ela mora numa cidade lá em Belo Horizonte, um lugar muito longe. Aí,
como o marido dela trabalha, né, ela tá ficando na casa da minha avó. Sim. Tipo assim, o tratamento dela tá até bem complicado, porque na hora que parece que ela tá bem, já não tá. Na hora que parece que ela melhorou, ela melhorou. E aí ela tá ficando com a minha avó. E isso tá, tipo assim, querendo ou não, sendo tão assim, pesado pra minha avó por causa da idade, sabe? Que a glicose da minha avó tá ficando muito descontrolada. Tem dia que a glicose dela tá lá nas alturas, mas tem dia que a glicose dela tá baixinha. Tanto que o médico que faz o tratamento dela falou com a minha tia que ia fazer a troca da insulina dela, né? Eu acho que, se eu não me engano, é um tipo de insulina que é tipo uma caneta. Ah, sim. Porque Conheço. corria risco, às vezes, dela tá dormindo, a glicose dela abaixar na hora dela dormindo e ela morrer. Uhum. Porque também puxa, tem esse negócio de diabetes, também acaba afetando também o lado muito emocional, né? Mas acho que é por conta da falta de energia, se diminui a quantidade de hormônio. Ai, é tanta coisa, não? O que acontece? É aquela questão que eu falei para vocês, né? Se a mente não tá bem, o corpo também não vai ficar. Porque o emocional, ele manda muito nessas questões de saúde. Se você não O tem um corpo emocional, padece, né? Se a mente não estiver bem. isso, o corpo, ele dá os sinais mesmo. Então, assim, para o diabético emocional, ele é totalmente decisivo. Se a pessoa que é diabético fica feliz demais, ou passa raiva, ou tá ansioso, ou tá com medo, a glicemia descontrola. É impressionante, descontrola. Ela pode estar normalzinha essa semana inteira. Aí eu viro para uma pessoa diabética e prometo ela alguma coisa e não cumpro. Ela fica com raiva. A glicose dela vai lá no teto. Você olha para ela, na hora que você vai medir a glicose dela, você não fala nada. Ela tá bonitinha, mas na hora que você mede a glicose dela, tá 500, 600. O emocional manda muito nessa questão, principalmente no diabetes. Ele interfere bastante. E aí ele interfere para ela É muito aumentar sério, sua. não? Então, vamos continuar aqui a parte da hipertensão agora. Então, a hipertensão arterial sistêmica é uma das causas mais importantes de morbimortalidade e tem a alta incidência por constituir fatores de risco para a doença coronariana. Então, a frequência aumenta expressivamente após, né, nos idosos após os 65 anos. Níveis superiores que 140 por 90 milímetros de Hg são considerados altos e o tratamento depende de cada caso avaliado, avaliando-se risco-benefício. O que é risco-benefício? O paciente precisa de um tratamento. Esse tratamento pode custar a vida desse paciente. Porém, o grau de benefício para ele é maior do que a chance que ele tem de falecer. Então, vai fazer esse tratamento. Não, o paciente precisa de um outro tratamento, porém, ele tem mais chance de morrer, não suportar esse tratamento, do que esse tratamento chegar a fazer algum tipo de benefício para ele. Então, a gente não faz, tá? A gente deixa de fazer essa forma para tentar olhar outra, porque é sempre pensando no que vai gerar benefício para o paciente, nunca o que vai causar dano. Então, as emergências, níveis mais aumentados, consideravelmente, provocando maior atenção das equipes de saúde para o seu agravamento principal, que é o acidente vascular cerebral. Então, a DPOC, o que é a DPOC? São doenças pulmonares obstrutivas crônicas que incluem a enfisema, bronquite crônica, asmas, nas quais se manifestam em vários graus e geralmente estão relacionadas ao tabagismo. Então, a asma pode aparecer em qualquer idade da vida e persistir por toda ela. Não é um parâmetro, viu, gente? Tem pessoas que têm asma quando é infância, depois cresce, não tem ela mais, depois quando fica idoso, tende a desenvolver de novo. Então, não tem um parâmetro, tá? Ela pode aparecer em qualquer fase da vida. E muitas que se instalam a partir de fatores como cigarro e alergênico, tá? Alergênico é ácaro, poeira, enfim, essas coisas que fazem com que a pessoa se sinta mal. Então, câncer é uma das urgências oncológicas importantes que estão relacionadas com o aparelho gastrointestinal, com obstrução, perfuração, hemorragia e enterocolite. A
Enterocolite é inflamação, tá, gente? Então, as urgências oncológicas, urológicas, a hematúria também está presente como fator grave nas complicações de tumor. Então, hematúria é presença de sangue na urina. Estava até na pergunta lá atrás, que a gente já respondeu. Então, os pacientes em tratamento de quimioterapia ou radioterapia podem apresentar quadros graves, como mucosite, devido à dificuldade da manutenção nutricional adequada, sendo necessária a intervenção com outros principais da equipe, como dentista e nutricionista. Então, falar um pouquinho para vocês de abuso e agressão. Então, após o tratamento das urgências de saúde, né, que ameaçam a vida, a avaliação da doença aguda, é importante considerar um perfil da vítima. Então, qual é o tipo de perfil do paciente idoso que vai estar sofrendo algum tipo de abuso? Então, ele tem que ser maior que 65 anos, ele tem uma fragilidade, não só pela idade, mas também emocional. Ele tem múltiplas condições médicas, então ele vai ter diversos tipos de patologia, o que torna ele mais dependente de um familiar. Ele pode ser demenciado, que é possuir um quadro de demência, alterações no sono e vigília, então ele pode estar trocando o dia pela noite, incontinência fecal e urinária, que a gente já falou lá, né, que é um dos 5 Is, e a incapacidade da vida independente. Ele sozinho ele não consegue reger a sua vida, né? Ele não consegue se guiar dentro da sociedade. Então, ele precisa de alguém para ajudá-lo. Então, as características, né? As categorias de abuso. Então, o abuso ele pode ser físico, psicológico ou financeiro. Então, o financeiro é através do roubo de valores ou desfalque. O abuso psicológico ele é um abuso verbal, com infantilização ou privação da estimulação sensorial. O abuso físico resulta na agressão, negligência, má nutrição, má higiene pessoal, e os sinais de abuso é marca de agressão, hematomas e fraturas. Então, falar um pouquinho do abuso psicológico. Então, o abuso psicológico ele corresponde a todas as formas de menosprezo, de desprezo e de discriminação que provocam o sofrimento fetal, seja por ações, palavras ou posturas que forneçam a ideia de que o idoso não está mais útil para a sociedade. Então, você já não serve mais para nada, você já deveria ter morrido mesmo, você é um peso na minha vida, são essas falas que um paciente idoso escuta. Então, tem como o paciente idoso sofrer um abuso psicológico sem sofrer um abuso físico? Tem, porque tem pessoas que preferem falar e deixar a pessoa totalmente desnorteada do que agredir sabendo que a agressão deixa marcas, né? Então, o estudo médico mostra que o sofrimento mental provocado por esse tipo de maltrato contribui para processos depressivos e autodestrutivos para pessoas idosas, e que mais sofrem são os pobres dependentes financeiro, emocional e fisicamente. Então, são aqueles pacientes, né, que têm várias patologias e que dependem do familiar para ajudar ele. Esses são os que mais sofrem, né, por não conseguir fazer as coisas sozinho. Então, o abandono, ele consiste na ausência ou deserção dos familiares, instituições e responsáveis governamentais em relação a essa pessoa idosa. Então, alguns exemplos colocar a pessoa no quartinho no fundo da casa, privando do convívio familiar, deixando um abrigo ou em qualquer instituição de longa permanência para se livrar da presença da sua casa, deixar a cargo dessas entidades o domínio sobre sua vida, vontade, saúde, direitos de ir e vir. Então, são outras pessoas que decidem se ele pode ou não sair da casa dele, ou da instituição que ele está, o que ele pode fazer, permitir que passe fome e outras necessidades básicas, privar o idoso dos cuidados requeridos como medicamento, alimentação e antecipando sua imobilidade ou mesmo adoecimento e morte. Então, acaba deixando ele mais restrito ao leito. Se ele fica restrito ao leito, ele perde a musculatura.
Eu não sei se vocês já perceberam, mas o paciente que fica mais de 2 meses acamado, sem nenhum tipo de movimentação, ele tende a perder a força, ele tende a perder o drive muscular, ele perde a noção de que é andar. Então, é muito difícil conseguir esse drive novamente. Então, a negligência, ela consiste na recusa ou omissão dos cuidados por parte do familiar, serviço público ou instituição. Então, na área da saúde, o desleixo e a incoerência, tá? Dos órgãos de vigilância sanitária em relação a clínicas, abrigos, estados ou fiscais de instituições que fazem serviço ou negócio com as famílias, a qual é mais cômodo acreditar que tudo ficará bem quando entrega um desses no local de atenção especializada. Então, às vezes, aquele local ele não tem a capacidade de receber o idoso, até mesmo por não saber como tratá-lo. Né? A gente já viu várias vezes na televisão que mostra locais que bate no idoso, que acorrenta idoso, que deixa ele nos seus próprios dejetos. Isso é uma negligência, tanto dos órgãos que são responsáveis por fiscalizar essas clínicas e garantir a segurança do idoso. A gente tem leis para isso, né? A gente estudou, a gente tem leis que garantem que eles tenham a vida, né? Tenham cuidado. Então, entra diversos tipos de situações, não só a negligência, mas também, de certa parte, o abandono, né? Porque como que a família deixa o paciente permanecer num local onde ele está sendo tratado dessa forma? Então, ele está exposto a mais de um tipo de maus tratos, né? A autonegligência, que a gente até já comentou aqui há pouco tempo, que se diz a respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça a própria vida ou segurança, pela recusa de prover cuidados a si mesma, dela não se cuidar, dela não se autocuidar. Então, isso é a autonegligência. Quando a gente fala negligência, é de um grupo de pessoas para aquele indivíduo, né? Então, são todas as esferas que eu mostrei, da instituição, da família, da fiscalização, eles estão sendo negligentes com a atual situação do idoso. Agora, quando o idoso, na autonegligência, o idoso, ele sabe que ele tem que tomar aquele medicamento, ele sempre tomou, e depois ele começa a não acreditar no tratamento mais, não tomar, ele está sendo negligente consigo próprio, ele está deixando de cuidar da sua própria saúde. Então, esse parte de ser um grupo para se tornar o próprio indivíduo se sabotando, digamos assim. Então, abusos financeiros, ela consiste na exploração imprópria ou ilegal, no uso não consentido dos bens financeiros ou patrimoniais cometidos por familiares, empresas, governos ou tentativa de forçar procurações para acesso a bens patrimoniais, venda de bens, imóveis sem o seu conhecimento, seu consentimento, exploração dele ou do seu tradicional espaço físico e social do lar. Como que funciona essa questão de forçar procurações? No hospital, a gente tem um serviço social. Para o paciente liberar uma procuração para esposo, filho, movimentar alguma coisa para ele tem que ter avaliação. Tem que ter avaliação da pessoa específica, né, do tabelião, no cartório, e ele precisa de avaliação também do próprio médico, para saber se ele tem discernimento do que ele está fazendo ou não. Se o paciente estiver num estado onde ele não consegue mais discernir o que é certo do que é errado, não se dá procuração mais, se dá curatela. Por que não dá procuração? Porque ele não está bem para transferir a liberdade, né? Transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Ele nem vai saber o que está fazendo. Então, ele não pode ser uma procuração, tem que ser a curatela. Então, por que é importante a gente saber disso? Porque, às vezes, o familiar tenta forçar alguma coisa para o pai, ou às vezes para a mãe, para o tio, enfim, interessado financeiramente, e a gente tendo um pouco de noção de como que funcionam essas coisas, a gente pode vir intervir fazendo uma denúncia anônima, né? Não precisa de se expor, mas pode tentar proteger esse idoso de alguma forma. Então, geralmente vem acompanhado de maus tratos físicos, psicológicos, podendo produzir lesões, traumas e até a morte. Então, quando se chega nesse grau de abuso financeiro, ele já passou por todos os outros, né? Ele já está sofrendo abuso psicológico tem muito tempo,
ele já está sofrendo um abuso físico e está recebendo também o financeiro. Então, a violência familiar é um problema nacional e internacional, que particularmente relatados abusos e negligências por parte de choques de gerações, né? Pessoas que viveram e vivem momentos diferentes da vida, por problemas de espaço físico, por dificuldades financeiras, que costumam somar um imaginário social que considera na velhice como decadência, os idosos como passado do tempo ou descartados. Essa questão, né, de violência familiar é uma questão muito séria, né? De questão de negligência, de abuso. Eu não sei se vocês assistiram. Tem um filme na plataforma, a Netflix, que se chama... deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. O que eu vou relatar para vocês esse filme? Por quê? Porque a pessoa, ela está sofrendo um tipo de abuso, né? Ela sofre diversos abusos, porque funciona assim. A mulher, ela trabalhou a vida inteira e conseguiu a casa dela. Então, uma amiga dela e apresenta para ela o filho dela, né? Essa amiga apresenta o próprio filho para essa pessoa, porém, essa pessoa não tem conhecimento que eles são parentes. E o que o rapaz quer com ela? O rapaz não gosta dela, até porque ela já é uma pessoa idosa. É O Limite da Traição, o nome do filme. Ele tem 2 horas e pouquinho, mas é muito interessante, porque ele aborda essas questões. Aí o cara não está interessado realmente no que a pessoa é. Ele está querendo o que ela tem, todos os bens financeiros dela, que essa é a jogada tanto da mãe dele quanto dele. Ele se casa com a pessoa para se tornar responsável legal por ela. Aí, depois que ele se casa, ele pega todos os bens dessa pessoa e a mãe dele e ele acaba fazendo o quê? Colocando essas pessoas no porão da residência. Ela tem uma residência, né? E ela fala que ela é cuidadora de idosos e que ela está prestando cuidado para aquelas pessoas, mas na verdade não é. São pessoas no qual ele vai casando ao longo das cidades que ele passa e ela acaba tratando essas pessoas como se fossem escravas. Então, essa amiga dela, que ela tenta aplicar o golpe, não dá certo, porque a mulher reage. Ela fica tão indignada com a situação que ele leva outra pessoa para dentro da casa e mantém relação com essa pessoa na presença dela. Então, ela fica tão indignada com essa situação que ela bate nele com um taco de beisebol. E conta para essa amiga. Então, ela chega na casa, retira o corpo e alega que ela matou ele e jogou para os crocodilos comer. Então, assim, até que chega o desfecho da história, que começa a entender que eles são pessoas que fazem esse tipo de maus tratos, né? Porque isso é maus tratos. Ele assume a responsabilidade legal da pessoa por ela ser de uma idade já avançada, toma os bens da pessoa, tudo da pessoa, e trata ela como se fosse um nada, né? Então, até que chega nesse contexto, já passou muita coisa do filme, traz um monte de situações, sabe? Que é bem interessante, se um dia vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu acho que vale a pena. O nome do filme é Limite da Traição. Aí vocês vão entender que entre essas questões de violência, sabe? E é muito interessante, porque se ela não tivesse reagido, se ela tivesse ficado tão... porque ela reagiu num momento de choque, que ela ficou tão estarrecida com essa situação de ter outra mulher tendo relação dentro da casa dela com o marido dela, que ela pegou e bateu nele. Mas se ela não tivesse feito isso, ele tinha feito com ela o mesmo que fez com outras mulheres ao longo da vida, né? Dessa questão. Aí, no fim, ele acaba morto, a mãe dele foge e continua praticando o mesmo crime, e isso é muito comum. Lá no exterior, muito mais, porque tem essas questões de direitos que quando o marido, né, casa com uma pessoa que já tem
uma certa idade, ele começa a responder por ela, ele se torna dono dela. Então, ele que fica responsável por definir o que é certo e o que é errado. Então, isso foge, né, um pouco das premissas que a gente vive aqui no nosso país. Mas pensa, né, a pessoa lutou a vida inteira para ter uma coisa e a outra vem e se casa com ela interessado no que ela tem. Já é um abuso financeiro, né? Já é uma espécie de abuso financeiro. E se torna a violência pelo decorrer da história. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, é muito bom. Vamos continuar aqui, que daqui a pouco o link vai cair. Então, todos os estudos existem ressaltando a relevância de tocar nesse tema de fato, de que os cuidados com a pessoa idosa continuam a ser, na maioria das sociedades, responsabilidade das famílias. No Brasil, há mais de 95% de pessoas acima de 65 anos que moram na casa de seus parentes ou que vivem em suas próprias casas. Então, ou é o parente que vai morar com essa pessoa, ou a pessoa mora com ele. É um dos dois. Então, geralmente, o agressor, qual que é o perfil desse agressor? Como que funciona? Ele vive na mesma casa que a vítima, depende do idoso, ou o idoso depende dele, ele faz uso de drogas e de álcool, ou o idoso também é dependente o idoso também é dependente dele, é abusador, tem vínculos afetivos frouxos, com pouca comunicação com o idoso, que é aquela questão, né, que eu mostrei para vocês do vídeo, do filho que falou assim, ele foi embora e agora voltou e quer que eu cuide dele, eu vou cuidar, né? O mundo gira, então, assim, você vê que a pessoa não tem um vínculo afetivo, né? Ela tá ali, tipo assim, é a minha responsabilidade, eu não tenho mais para onde fugir, e acaba cuidando da forma que ela acha mais conveniente. Vive socialmente isolado e, assim, mantém o idoso, sofreu ou sofre agressões por parte do idoso, depressão ou transtorno mental. Então, como que funciona a psicologia nesse momento, na terceira idade? Ela é importante para os idosos, pois ele traz consigo um maior risco de vulnerabilidade das disfunções, ocorrendo contribuições e compreensão dos processos, e avaliação comportamental e a reabilitação. Então, no campo do tratamento, a reabilitação é muito comum. Então, pensar que em ações multiprofissionais e alternativas que vão ajudar os familiares dos idosos acometidos de doenças que causam incapacidade, tanto física, cognitiva, e organizando grupos de apoio emocional e informação de autoajuda. Então, a psicologia ela vem para tentar minimizar esses danos no qual o paciente já sofreu ao longo do seu percurso em relação aos abusos que ele veio sofrendo, né? É tentar minimizar isso e ajudar ele de alguma forma. Então, aqui, né, aquele quadro que eu mostrei para vocês dos aspectos psicológicos e as medidas que podem estar sendo feitas para minimizar. Então, vamos falar um pouquinho aqui das psicoterapias. Como que funciona? Tem a psicoterapia individual, que ela visa trabalhar os conflitos e os problemas de ordem emocional, na qual o terapeuta e o cliente buscam juntos aprender sobre o seu funcionamento individual, seus mecanismos de ações e através de relatos e observações. Então, é só o terapeuta e o paciente. Então, o terapeuta ele observa aquele paciente como um todo, a forma como ele fala, porque nós que não temos esse estudo específico não conseguimos perceber, mas se a gente está tentando esconder alguma coisa, o nosso corpo ele dá sinais. Então, além dele observar esse paciente para ver se tem alguma coisa que ele não quer contar e como que é a conduta dele, porque se a gente mente, o nosso corpo dá sinal, se a gente esconde, o nosso corpo dá sinal, o nosso corpo literalmente fala. Então, quando a pessoa ela tem um estudo, uma instrução maior e ela consegue fazer essa detecção desses sinais, é muito mais fácil para ela pegar um paciente que sofreu um abuso a vida inteira e tratá-lo de forma única e individual, do que colocar ele, por exemplo, numa psicoterapia em grupo, né, que é interação de grupo, é para facilitar ele a percepção e ver como que ele se realiza, como que ele se relaciona. Então, é realizado
né, a avaliação de todo um grupo que tem aquele mesmo perfil, né, que passou por aquela mesma situação, para ver como que eles enxergam aquela situação e como que eles podem estar fazendo para se autoajudar. Então, a psicoterapia para a terceira idade, então, ela visa criar um ambiente adequado de aceitação e compreensão dos sentimentos e pensamentos nas dificuldades e problemas encontrados nessa fase. Então, qual que é o intuito da psicoterapia na terceira idade? É buscar uma válvula de escape, é mostrar para aquele paciente que ele é capaz de construir a própria história ainda, que a vida dele ainda não acabou e que pode sim, né, melhorar a situação na qual ele está. O atendimento em domicílio, ele visa atender as pessoas, né, por fatores que dificultam o acesso dele ao consultório, mas também é um atendimento individual, né, conversa primeiro com o paciente e muitas vezes esse atendimento ele se estende para a família, para ver qual que é a percepção da família em relação ao estado atual do paciente e também se estende aos cuidadores, para ver como que é a postura profissional e como que ele está, se ele está apto a lidar com aquela determinada situação. Então, aqui tem as psicoterapias alternativas, né, que eu já falei para vocês, que é o Pilates, o Shiatsu, o Reiki, a aromaterapia e os florais. Então, todos eles visam, de uma forma não farmacológica, tentar trazer algum benefício para o paciente. Então, como que funciona a terapia a terapia ocupacional? Eu já estou lendo cá embaixo. Então, a terapia ocupacional é o estímulo do autoconhecimento e do autocuidado, gerando uma melhora na autoestima. Então, o idoso tem condições de lidar com seus potenciais, a partir daí construir uma maneira própria de relacionar no meio social. Então, atuando nele mais autonomamente. Então, o que acontece? É preparar esse idoso para ele ser reinserido na sociedade. Porque uma vez que o paciente passou por tudo isso, que ele sofreu algum tipo de abuso, ele não consegue confiar mais nas pessoas. Para ele, todo mundo vai tratar ele da mesma forma. Todo mundo enxerga ele como um peso e vai simplesmente fazer com ele o que os outros fizeram. Ou senão ele tem um perfil de cuidado dessa forma. Ele acha que ele sendo agredido, xingado, humilhado é uma forma de ser cuidado. E não é. Às vezes a pessoa ela acaba ficando tão condicionada àquela situação que ela entende que ela tem que procurar pessoas com o perfil do abusador. Ela tem que procurar pessoas que humilhem, que deixem elas desmotivadas, porque é assim que elas vão ser cuidadas. E não é. Ela precisa de pessoas que incentivem ela a fazer a mudança em alguns aspectos da sua vida. Então, vamos falar um pouquinho aqui de cuidados paliativos. Então, cuidados paliativos é um conjunto de atos com multiprofissionais que tem por objetivo efetuar o controle dos sintomas do corpo, da mente, do espírito e social. Então, é aí que mostra para vocês o quê? Que é uma equipe que olha o paciente como um todo, tenta atender todas as suas particularidades, até que ele se aproxime da morte. Então, ela atende um homem até a sua finitude. Então, na maioria das vezes, a família também é abraçada pela equipe multiprofissional, pois ela compartilha do sofrimento do paciente e o cuidado paliativo prolonga-se após a morte, sob forma de atendimento aos familiares após o luto. Tem muitas pessoas que não sabem como lidar com o luto, não sabem como lidar com a perda, né? Então, tem um acompanhamento mais de perto daquele grupo profissional, justamente para evitar que eles também adoeçam, porque muitas vezes o familiar, ele está tão linkado com o paciente que ele adoece junto com ele deixa de se cuidar. Então, ele tem que ver que para ele cuidar do familiar dele, ele também precisa estar bem. E muitas vezes ele não consegue enxergar por esse lado. Ele pensa somente no ente querido. O link vai cair aqui, falta menos de um minuto. Eu vou mandar outro lá no grupo para a gente terminar aqui. Só um minutinho.